palavra de hoje vai ser assim, um expresso curto. Beleza? Vai ser algo que vai te dar uma sacudida. Acende a luz para mim. Eu sei que talvez fica melhor para a filmagem, mas me dá uma agonia. Eu gosto de ver os rostos das pessoas. O meu óculos, acho que o meu grau está meio fraco já. Então, às vezes, eu fico forçando assim. Às vezes, tem pessoas que eu quero olhar assim. Entende? Então, eu sei, desculpa, irmão da filmagem. Desculpa, André. Eu sei que fica melhor, às vezes, para o vídeo com essa luz aqui, mas eu prefiro, né? Bom, Josué, capítulo 1. Quero falar um pouco sobre a jornada para a vitória. Alguém aqui entende que está numa jornada para uma vitória? Você está no meio do caminho, a estrada não está asfaltada, existe um monte de coisa inacabada, e você de repente está perguntando, onde é que essa parada vai dar, gente? Quando é que essa obra vai terminar? Quando é que vai chegar logo? Parece que o tempo passa para todo mundo, o calendário passa para todo mundo, só não passa para a gente, né? Todo mundo conquista na nossa frente, as pessoas ganham na nossa frente, as pessoas são curadas na nossa frente, a impressão que a gente tem é essa. Fulano furou a fila, chegou ontem e já foi curado, chegou ontem e já foi abençoado, chegou ontem e a gente vê as coisas acontecerem para os outros, não acontece para a gente, mas eu quero que você entenda que Deus não descansa, Deus não para, Deus não dorme, Deus não cochila, Deus está cuidando de você e toda a nossa vida está debaixo do controle dEle e cada um de nós temos uma jornada que temos que cumprir, amém? Cada um de nós existimos com um propósito, fomos gerados com um propósito, fazemos o que fazemos por um propósito, Deus colocou onde você está com um propósito, você enfrentou o que enfrentou com um propósito, você perdeu o que perdeu com um propósito, você ganhou o que ganhou com um propósito, você teve experiências ruins com um propósito, você teve experiências boas com um propósito, você está se formando numa faculdade da dor, mas você está saindo melhor do que você era antes, porque há um propósito. A palavra propósito significa intenção original. A palavra diz que muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Essa palavra diz, na palavra, você pode fazer projetos, você pode fazer os teus sonhos, você pode planejar um monte de coisa, mas prevalecer significa, é o que vai ficar no final, é o que vai estabelecer, no final de tudo, o que vai ficar é o propósito do Senhor, isso é a intenção original de Deus. Eu aprendi isso com o Dr. Miles. Tudo que Deus faz, a intenção original de Deus no Éden era relacionamento com o homem. Para isso que Deus se multiplicou. E Deus, você sabe que quando Deus quis o homem, Ele falou com Ele mesmo. Mas quando Ele quis árvore, Ele falou com a terra. Produz a terra os frutos. Água produz peixe, céu produz aí, estrela, lua, tudo. Agora, quando Ele quis o homem, Ele precisava de uma essência. Então Ele fala com ele, façamos, porque Pai, Filho e Espírito são um. Eles tinham todos os elementos, os ingredientes necessários. No final, Ele só fez um boneco de barro e soprou conteúdo dentro. Então Ele fala, a gente aqui, a gente precisa se multiplicar. Vamos nos multiplicar? Aí Deus criou eu e você. Então, eu e você, nós somos a porção de Deus na terra. Ah, meu Deus do céu. Você está respirando, não foi porque o teu pai e a tua mãe foram lá e, né? Não, você está respirando porque Deus soprou em você. Ele disse, haja. Deus decidiu que você nasceria, então, mas Ele falou, Ele criou o homem para quê? Ele queria ter amigos, Ele queria se relacionar, por isso Ele criou eu e você. Então, o homem desfrutou disso, a intenção de Deus era essa, original, até que o pecado entrou pela desobediência. Aí Deus envia Jesus para refazer esse caminho e reestabelecer o propósito. No final de tudo isso da nossa vida, o que vai ficar no final é a intenção original de Deus.
Mas até que isso se estabeleça, nós vamos sendo tratados e treinados e exercitando a nossa fé e crescendo em fé, crescendo em glória, crescendo em conhecimento, crescendo na escola da dor, crescendo na escola da vitória, crescendo na escola dos desapontamentos, crescendo na escola das decepções. Nisso nós vamos sendo formados por Deus. Todos nós aqui estamos em algum tipo de escola. Vamos ser graduados. Tem gente que já coleciona diploma, tu já passou tanta coisa na tua vida, você superou tudo, tu está aqui hoje. A tua parede, você olha e ainda assim, se formou igual a Cassiane, com muito louvor. Sua parede está lotada. Isso aqui foi quando eu perdi tal coisa, isso aqui, e eu enfim, suportei aquele dia mal, eu suportei a noite escura. Esse aqui foi quando falaram que ia acabar comigo, que não estaria. Isso aqui foi quando eu... Você consegue olhar para a sua parede e ver quanto diploma você já ganhou? Pelo amor de Deus, e glorificar a Deus por isso. Eu suportei, eu superei. Alguns aqui estão na escola da superação. Querida, supera. Supera. Muda o nível. Deus está falando que vai falar com Josué isso aqui. Josué foi um discípulo de Moisés. Nem existia essa palavra de discípulo ainda aqui no contexto do Antigo Testamento. Mas Josué cresceu ali com Moisés e tudo que Moisés fazia, Josué ia atrás. Josué ia para a tenda buscar a Deus, para ouvir a Deus. E diz a palavra que Josué ficava na porta da tenda e não se movia até que Moisés saísse da tenda. Podia chover, fazer sol, podia ser de noite, de dia. Não interessava se estava quente, se estava frio. Moisés ia para a tenda, lá ia Josué. Moisés está indo para a tenda, ele vai ouvir Deus. Alguma coisa vai acontecer, eu vou ficar aqui, não desgrudo. Moisés saía, lá ia Josué atrás dele. E até que Josué conseguiu captar o coração de Moisés. Você conhece a história que Moisés não entrou na terra, mas ele avistou a terra. Mas Moisés foi para um lugar melhor. Porque aquele que faz a promessa é maior do que a promessa. Deus permitiu ele ver a promessa. Mas falou o seguinte: Moisés, te quero comigo. Vou te trazer para perto de mim. Ele viu a promessa, eu vou cumprir, Moisés. Mas aí Moisés morre. Só que é muito complicado ter andado ao lado de Moisés e de repente se ver sem Moisés. Você perde a sua referência, você perde o seu equilíbrio, você perde o seu ponto de apoio, você perde o seu confidente, né? Você perde o seu chão. E de repente as pessoas imaginam olhando para Moisés e falando: e agora? Olhando para Josué e falando: é tu, cara. E para onde a gente vai? O que a gente vai fazer? Como é que vai ser daqui para frente? E eu tenho para mim que o Josué foi tomado por um pavor terrível do e agora? Aí de repente Deus chega para ele e fala o seguinte: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Josué, não coloca a sua expectativa não coloca a sua expectativa em alguém que está morto. Zerou ali. Moisés morreu. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão. Espera aí, Deus, eu atravessei o Mar Vermelho porque Moisés estava lá, estava com o cajado na mão, ele fez aquilo tudo. Ô Josué, é um outro tempo, agora é a tua vez, é a tua hora, levanta com esse povo, prepara tudo. E vocês, eu vi o mar abrir, mas eu não vi o rio abrir, mas o mar, Moisés estava junto, e agora, imagina a cabeça de Josué: agora eu estou sozinho, tem que abrir rio. Se coloca na posição de Josué. Se a gente não vazava, essa parada não é para mim não, acho que eu vou escolher outro ministério para mim. Prepare esse povo para atravessar o rio Jordão e entrar na terra
que eu estou para dar aos israelitas, como prometi a Moisés. Pega essa palavra para você. Todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Havia chegado um tempo de mudança na vida de Josué. Ele havia recebido, há um tempo atrás, Moisés já havia falado, você será o líder. Mas a gente nunca cai a nossa ficha até que o dia chegue, não é verdade? Nunca cai a nossa ficha. Às vezes a gente recebe palavras proféticas. Tem pessoas que aqui já receberam palavra profética e o tempo já chegou e tu está com medo até hoje de pegar o teu bastão e tu está fugindo, esperando outra palavra, e Deus manda te dizer que não tem outra palavra para você. Tem gente que está assim, fala comigo, e Deus fala, eu já falei o que eu tinha que falar, eu não tenho outra palavra para você, eu não tenho um eis que te digo para você, e ninguém dançando ninja para te entregar uma profecia. Tem gente que está esperando o profeta aparecer, o profeta girar, o profeta falar, o anjo chegar e Deus está falando, a palavra que eu tinha para você, eu te dei há 2 anos atrás, a palavra que eu tinha para você, eu te dei no início do ano, a palavra que eu tinha para você, eu já revelei, e tu até agora não fez nada. Você está pedindo para eu mudar a tua vida, só que a chave da mudança está na tua mão. Eita glória. A chave da mudança está na tua mão. Oh, tem tanta coisa para falar, mas não vai dar tempo de falar. E eu vou... Não, sério. Muitas pessoas têm resistência à mudança ou têm a tendência de fugir quando é chegada a hora delas assumirem certas posições, ministérios, carreira, profissão, sabe? Algumas pessoas querem se esconder, algumas pessoas querem fugir e estão na expectativa do que Moisés foi. Deixa eu te falar uma coisa, você nunca será o que Moisés foi. Para de elevar a tua expectativa de uma maneira que não é para você. Aqui, Moisés fez o papel dele, o lugar de Moisés era de Moisés. Agora chegou a hora de Josué. Aí a gente quer se comportar como Moisés, na época que Deus está levantando Josué. Você precisa nascer nesse tempo. Você precisa nascer para esse momento de agora. Você precisa assumir a tua posição hoje, onde Deus colocou você, permitiu que você estivesse vivendo, morando, habitando, existindo hoje. Nasça para o tempo de hoje, para aquilo que Deus quer fazer hoje. Você está vivendo um tempo do teu avô. Você está vivendo um tempo do seu pai. E a sua referência só se torna aquilo. Só que Deus está chegando e falando, teu pai morreu, teu líder morreu, aquela pessoa já foi, agora eu estou levantando você para esse tempo. Se liberte. Tem gente que quer insistir com coisa antiga, manias antigas, jeitos antigos, não se encaixam nesse período que estão vivendo. Você precisa se redescobrir. Ou se descobrir. Moisés morreu. E agora é sua hora de viver a sua experiência. E agora é sua hora de abrir a boca e começar a falar o que Deus tem te revelado. E agora é a sua hora de começar a fazer a sua história e caminhar debaixo da visão que Deus te deu. E na unção que Deus te deu, porque a unção de Moisés foi para Moisés, a unção de Josué é outra. Eu quero a unção dele. Não tem essa parada de querer a unção dele, você precisa querer a sua unção.
Oh, Jesus, eu quero a unção da Fernanda é dela, porque a unção tem endereço, a unção ela tem destinatário, ela é feita na medida específica para uma obra específica. Então não adianta querer pegar minha unção e encaixar na tua vida, você precisa ter a tua, que se adequa a você, que encaixa em você, que tem a sua forma. Por isso que a unção é específica para uma obra específica, para um chamado específico, para uma época específica. Deus está te ungindo para esse tempo hoje. Então comece a botar as tuas ideias para fora, comece a botar os teus projetos para fora, comece a botar o pé, comece a encarar o Jordão, porque há um povo te esperando se posicionar. Comece a caminhar. Na tua empresa tem gente esperando, na tua vizinhança tem gente esperando. Oh, meu Deus do céu! E você está dizendo, eu não sou como Moisés e nunca será. Mas você é como você. É tempo. Você precisa se reposicionar nesse tempo para viver essa mudança. Você precisa começar a se valorizar e valorizar o que Deus confiou a você. Não despreze o que Deus colocou na tua vida. Não despreze, a Bíblia fala, não despreze o dom que há em ti. Não despreze o que te foi dado. E deixa eu te falar, como não tem muito tempo, não diminua o chamado de Deus na sua vida somente a funções eclesiásticas. Eu vou repetir isso. Não diminua o chamado de Deus, não reduza aquilo que Deus pode fazer na sua vida e quer fazer somente a funções eclesiásticas ou templocêntricas. Porque o chamado de Deus é para fora. Se você é um cabeleireiro, seja o melhor. Se você é um policial, seja o melhor. Se você é um auxiliar de escritório, seja o melhor. Se você é dono de uma agência de carro, seja o melhor. Se você é uma professora, seja melhor. Se você é um cantor, invista em você para que a glória de Deus seja vista. Se você é um atleta, se destaque. Se você é um repórter, se destaque. Se você é um jornalista, se destaque. Se você é uma corretora de imóveis, se destaque. Não reduza o chamado de Deus a um ambiente de 4 paredes. Porque na minha época íamos para as praças com um megafone. Foi válido naquele tempo. Esse é o modelo de Moisés. Hoje em dia a gente bota um palco, mete uma luzona, cabelo comprido, pula. Porque eu estou vivendo na época de Josué. Aí tem pessoas que estão travadas porque estão paradas no tempo de Moisés. Não consigo me adaptar a hoje, porque está tudo tão moderno, né? Deixa eu falar uma coisa. Tem uma coisa que é inegociável, que se chama a essência do Evangelho. A essência da palavra não pode mudar. Eu não posso negociar a minha integridade por causa do altar da popularidade. Eu vou repetir. Eu não posso negociar a minha integridade por causa do palco da popularidade. Eu já disse aqui, nós fizemos uma série de mensagens sobre, eu não quero ser uma igreja legal. Eu quero ser uma igreja relevante. Não quero ser uma igreja maneira. Todo mundo fala, pô, lá é maneiro, porque tem uma luz maneira, um som legal. Você reduz o evangelho a isso? Mas precisamos usar os recursos que temos nas nossas mãos. Mas não podemos jamais mudar a nossa essência. Tenho tanta coisa para falar. Mas eu já vou terminar. Tem muita gente que acha assim, não, mas eu estou frequentando certos lugares para me fazer de fraco e ganhar os fortes. Você é Paulo? Se tu for como Paulo, beleza.
Agora, não vem dizer que Deus te mandou para o meio do inferno, que Deus não vai te provar com aquilo que te afastaria dele. Primeiro que a Bíblia fala que Deus não tenta ninguém. Deus jamais te exporia, te deixaria exposto a uma prova de algo que poderia te afastar dele. Você não muda o que não valoriza. Então precisa valorizar o que Deus colocou na tua vida, o chamado que Deus te fez, para que você possa sofrer um upgrade para esse tempo de hoje. O que é um upgrade, pastor? É uma atualização de sistema, né? Tu está andando com o Windows XP 256, né? Você precisa dar uma atualizada no seu sistema para poder ser usado pelo Espírito Santo com todos os recursos que há em você para esse tempo. Você precisa ouvir a voz de Deus, porque quando você ouve algo, você começa a imaginar. Palavras criam imagens. É ou não é? Palavras criam imagens. Você ouve Deus falando, vai, porque eu sou contigo, e aquela porta vai abrir. Você começa a visualizar, uau, eu estou chegando lá. Vai, levanta e anda, porque eu vou na tua frente. Quando você começa a ouvir a voz de Deus, você começa a visualizar o que a voz dele te disse. Aí você começa a nascer nesse novo tempo. Nascer nesse novo tempo. E por isso ele vai dizer para Josué mais na frente, você só precisa de uma coisa, ser forte e corajoso. Forte e corajoso. E a palavra coragem significa força que permite que uma pessoa enfrente o perigo quando a vida muda para circunstâncias inesperadas. Coragem é algo que vem em você. Coragem não é ausência de medo. A gente acha que ser corajoso, não, mas o medo às vezes é necessário, que o medo te faz ter cautela, mas o medo não pode te paralisar. A coragem tem que te impulsionar. A coragem é algo que vai nascendo em você quando a vida traz surpresas para você, coisas que você não esperava e coisas que precisam ser enfrentadas. Ei, eu queria muito bem ter uma palavra para você dizendo, você não vai precisar passar por essa luta, mas eu não tenho como dizer isso para você. Mas o que eu posso te falar é o seguinte, coragem, porque você vai poder passar por isso, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Josué, Moisés já foi, o tempo de Moisés passou, agora é a tua hora. Ser forte e corajoso, porque eu sou o mesmo Deus que estive com Moisés, e assim como eu estive com Moisés, eu estarei com você. Você não vai só contar testemunho dos seus antepassados, Deus quer que você conte o seu. A única razão pela qual algumas pessoas nunca cumprem seu sonho é porque elas não têm coragem. É porque elas desistem no meio do caminho. Sabe? Você precisa de força. Outra coisa que impede as pessoas de seguirem é quando elas se apaixonam pela segurança que elas estão vivendo. E aí perdem as oportunidades. Não se apaixone pela sua segurança. Como assim, pastor? Você está acomodado na zona de conforto. E a oportunidade está na tua porta. E você está com medo de encarar. Você está com medo de abrir o negócio que Deus colocou na sua... Deus gerou em você. Você está com medo de encarar uma carreira. Você está com medo, talvez, de uma mudança de país que você vai ter que fazer, e você está com medo, e Deus está dizendo, coragem.
Você está com medo de um casamento, porque na tua família todo mundo fracassou, e agora chegou a tua vez, e os holofotes estão em você, e você está dizendo, está todo mundo esperando que eu fracasse, como meus pais fracassaram, como meus avós fracassaram, os meus filhos fracassaram. Aí Deus chegou hoje e fala assim, coragem. Vamos ficar de pé. Vou parar por aqui, porque senão eu vou desencadear um outro caminho aqui, aí eu não vou conseguir parar, então eu prefiro parar agora. Eu quero que você entenda o seguinte, morrer é fácil, difícil é lutar e viver. Morrer é fácil, eu quero ver ter coragem para enfrentar a vida, lutar e viver. Eu vou orar nessa hora para aqueles que estão sem coragem. Eu vou orar nessa hora para aqueles que ainda estão no tempo de Moisés e estão assim, algumas, olha só, é difícil ser filho de certas pessoas. Vou só um pouquinho mais profundo agora. É difícil ser filho de certas pessoas que se destacaram muito. Porque quando chega nessa hora, as pessoas começam a comparar. O pai dele fazia assim, será que ele vai fazer igual? É difícil ser filho de um artista, por exemplo, muito famoso internacionalmente, porque às vezes chega o filho daquela pessoa e todo mundo fica esperando que ele seja como o pai foi, e não é, o pai foi o pai, agora é hora do menino, do rapaz. Então tem gente que até hoje não se posicionou, porque é muito difícil ser filho de quem você é. Eu não ia falar isso. E você está vivendo no reflexo do que seus pais foram, ou do que o seu pai foi, do que sua mãe foi, ou do que um grande líder que foi a grande referência sua foi, e você tem medo de não atingir a expectativa, não ser o que ele foi. Eu quero que você entenda o seguinte, esse medo não pertence a você, ele não pode paralisar você, você precisa ter coragem para ser quem Deus te chamou para ser. Às vezes é coragem para as coisas mais básicas da vida. Sabe? Tem coragem de pular de paraquedas, mas tem medo de barata. Entende? Eu estou falando em nível de comparação. Você tem coragem de enfrentar tanta coisa barra pesada, mas você está fugindo de um encontro com um parente seu por causa de uma mágoa. Você não tem coragem de encarar. Você está trocando dias de culto, que fulano não vem no culto e você vem no outro porque não quer encontrar, porque houve um desentendimento e não consegue ter. Você não tem coragem de encarar para pedir um perdão. Sabe? Você tem coragem para gritar o nome de Jesus na esquina, na rua, no palanque, no sinal, entregar água, mas não tem coragem para encarar um irmão aqui dentro e falar, sinto muito, me dá mais uma chance. Me perdoa. Para conviver com gente, tem que ter coragem, porque tem cada um também do nosso lado. Mas deixa eu te falar uma coisa, todos nós servimos de tratamento, um na vida do outro. Pô, tem um cara chato que trabalha comigo, está te tratando, querido. Tem gente que acha a mesma coisa de você. A coisa pode inverter. Você já reparou? Você acha alguém chato, mas que também tem alguém que pode te achar chato? Qual é a graça do Evangelho? Aprender a conviver com as chatices mútuas. Essa é a graça do Evangelho. Tem algumas pessoas que, eu acho que eu não sei se elas querem ir para o céu não. Porque no céu tem a família de Cristo, e aqui a gente vive brigando entre família, como é que vai subir para o céu e ficar no mesmo lugar? Eu acho que ele não quer ir para o céu não. Ei, coragem,
para assumir o lugar que Deus confiou a você. Se te falta essa coragem, eu quero convidar você agora a sair do seu lugar e vir aqui à frente. A coragem começa agora. Eu vou contar até 4. 1, 2, 3, 4. Coragem. Coragem para admitir a sua insegurança. Coragem para admitir o seu medo. É muito ruim a gente querer se mostrar forte quando na verdade a gente está tremendo por dentro. Coragem para dizer, eu não sei. Sabia? Há uma expectativa. Você sabe fazer aquilo, às vezes você quer agradar, você fala, eu sei. Às vezes, coragem, sabe para quê? Outra coragem? Pedir ajuda. Nós homens precisamos dessa coragem. Coragem para pedir ajuda. Me ajuda. A pastora está falando que mulheres pedem mais ajuda em relação ao casamento do que homens. Coragem. Outra coragem que a gente precisa, coragem para dizer não. Deixa eu falar uma coisa, quando você aprende a dizer não, você é liberto. Porque a palavra que liberta é o tal do não. No não você estabelece limites. Você está tendo a tua vida invadida e você está sem coragem para dizer não. Daqui você não passa, respeito os meus limites. Coragem. Pastora, ora para nós, por favor, e termina o culto. Em nome de Jesus, meu Pai, nós abrimos nossos corações e entregamos as nossas limitações. Nós rasgamos o nosso ser e dizemos diante do teu altar que necessitamos de coragem. Coragem não é a ausência do medo. Coragem é ir com medo e ainda assim conseguir obter êxito. Mesmo quando temos medo, insegurança ou alguns fantasmas do passado, esses fantasmas, esses medos, essas inseguranças não vão nos tomar. Sim, Senhor, nós vamos para esse novo estágio, nós vamos para esse novo tempo que o Senhor está nos codificando. O Senhor está nos fazendo enxergar que é o nosso tempo, que o nosso futuro começou e o futuro é nosso, é agora. Aquilo que os nossos antepassados fizeram foi ótimo, aquilo que os nossos pais nos ensinaram foi tremendo, mas agora é o momento de nós colocarmos em prática aquilo que nós fomos gerados para ser. Para muitos aqui o tempo parecia que tinha passado, mas por causa dessa noite o Senhor colocou o seu tempo, Cronos, o Kairos dentro do Cronos, como eu disse domingo, e o Senhor está remindo o nosso tempo, e agora nós vamos começar a correr como as corças, nós vamos começar a voar como as águias, porque o nosso tempo é agora, o tempo é hoje, o tempo chegou, e a nossa coragem vai nos levar aonde o medo tentava nos impedir, porque temos coragem, colocamos o medo para trás, e sem saber que era impossível, fomos lá e fizemos. Olha para mim, povo do impossível. Vocês fazem parte de uma geração chamada geração do impossível. Se você quer viver o impossível, você precisa se colocar nesse tempo, no tempo do impossível. Ou será que eu vou continuar acreditando mais em você do que você mesmo em você? Eu estou insistindo com isso desde domingo, né? Eu acredito em você, pelo amor de Deus. Você não tem direito de não acreditar em você. Você não tem fé não para fazer? Vai lá na minha fé. Eu te empresto a minha fé. Mas eu estou fraco, estou sem fé. Aí você lembra, mas a pastora Fernanda tem fé por mim. Então eu vou juntar a minha fé com a fé que ela tem. E eu vou lá que eu não estou sozinho, tem fé a beça a meu respeito. Essa palavra foi uma palavra de fé. Vai lá e vence. Vai lá e faz. Vai lá e arrebenta. Vai lá e assina contrato.
Vai lá e abre o negócio. Vai lá. Vai de novo. E de novo. De novo. De novo. Até conseguir. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém? E amém. Aplauda ao Senhor. Abrace 59 pessoas antes de ir embora. Se você ainda não é membro do Profetizando as Nações, faça a sua ficha. Venha para a classe de novos membros. Domingo de manhã. Venha aprender no que nós cremos, qual é a nossa visão, quem nós somos, por que somos uma igreja pentecostal, por que cremos em cura divina, por que cremos no que cremos. Até domingo, pessoal.